Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí o nosso último exemplo da aula de hoje, vamos fazer aqui esse elemento roscado, tá? Que é mais ou menos um pino aí de limítrofe da nossa peça. Tá? Na verdade, não, desculpa, é um elemento que vai movimentar outra peça dentro de uma morsa, tá bom? Mas qual que é a diferença desse elemento aqui, tá? Do que a gente está vendo das aulas anteriores? Das aulas anteriores nós fazíamos os elementos roscados de maneira física, tá? Geralmente quando não são padronizados. Mas e quando a intenção de você usar uma rosca já padronizada? Será que eu preciso fazer todos esses passos que nós fizemos anteriormente? No caso do Inventor, a gente pode fazer apenas uma representação quando esse elemento é padronizado. Você tem que ter todo esse trabalho. Tá? Então, a hora que você vai fazer a sua lista de elementos, né, aí você pode puxar isso aí que ele já está ali delimitado o que você precisa fazer. Então, sem ter todo o trabalho de fazer toda a parte física como tivemos anteriormente, eu posso colocar apenas uma textura por cima da peça. Lembrando que a textura não vai fazer o corte físico da peça, vai apenas indicar como que é a, a figura que ali acaba tendo um elemento que está com uma rosca em si, tá bom? Então, fazendo aí a nossa peça, vamos começar a fazer o nosso esboço, tá? Criar um projeto novo, desculpa. Vamos aqui. Eu criei esse projeto, tá bom? Agora eu vou criar um esboço a partir do plano superior, tá ok? Então, estou aqui com a peça. Tá aqui mais visualizável. Então, vou começar a fazer mais ou menos o formato da peça que eu quero. Está bem pequeno aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, gostaria também de falar que geralmente aqui está dando valores muito altos. Né? Então vamos clicar aqui na peça e aqui ela fica um pouco mais dentro do padrão que a gente quer. Então o formato que eu quero da peça é esse daqui. Vou fazer só o formato dele. E eu fecho o contorno dele. Agora eu vou começar a colocar as cotas que eu preciso, tá? Vamos começar aqui com as cotas longitudinais, depois a gente define os diâmetros. Essa peça aqui ela vai ter 23 de comprimento. Essa daqui vai ter 3 milímetros. Aqui nós vamos ter nessa parte da peça 112 milímetros. E essa última parte ela vai ter uma distância de 28 milímetros. Agora eu vou definir essas alturas aqui, tá bom? Essa altura aqui vai ser de 10. Essa altura desse ponto até o centro eu vou colocar 12,5. Essa distância aqui vai ser já uma altura de 7 milímetros. E para finalizar, eu tenho essa distância daqui até aqui, que vai ser de 5 milímetros. Ok? Bom, então finalizei nosso esboço geral. Agora eu vou vir aqui com o comando de revolução. Cliquei na área de seção, clico no eixo e dou o comando OK. Tudo bem, gente? Então está aqui a nossa peça, como que ela está até o momento. Ok? Bom, o próximo passo que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Tá? Essa peça ela tem um furo que, nesse caso, nessa base aqui, ele está, como a gente pode observar, com um diâmetro maior e um diâmetro menor. Se eu observar o furo da outra ponta, eu não vejo nenhum sólido. Por quê? Porque esse furo ele é reto do começo até o fim. Mas nesse caso eu posso colocar alguma peça para como se fosse uma cupilha e assim por diante, para evitar que a minha morsa passe de algum ponto ou que ela fixe dentro do equipamento. Para isso, eu posso utilizar até não pode nem ser cupilha, né? Pode ser alguma outra peça que seja algum
pino cônico, em que eu posso colocar e firmar ele aqui dentro. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer uma queda inclinada dessa peça. E como que eu faço isso dentro do Inventor? Tá ok? Então, para a gente poder começar a fazer esse furo inclinado, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o plano em cima do eixo que eu estou trabalhando, porque ele vai começar justamente essa inclinação desse ponto para baixo, ok? Então, eu vou clicar aqui em plano, primeira coisa, vou modificar esse plano. Vamos pegar aqui o plano XZ. Vou subir ele 5 milímetros, já que eu tenho um diâmetro de 10, então para ele chegar até o topo eu preciso de 5. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa vista. Ó. Percebam que o plano está bem encostado com o nosso cilindro. Está aqui, ok? E agora eu vou pegar esse plano e vou fazer um esboço. Vou colocar um furo centrado nesse ponto, tá ok? Esse diâmetro desse furo vai ser de 4 milímetros, tá? Aquele meio que desapareceu, mas vamos dar uma olhada aqui onde ele foi parar. Vou colocar aqui a vista de arame, que agora vai ajudar bem a gente. Ele foi parar lá longe, né? Então vou tentar puxar essa peça para baixo. Acaba sempre dando um pouquinho de problema nisso daqui, mas até vou fazer uma recomendação para vocês, tá? Nesse caso, vamos deletar esse círculo aqui, e antes de dar a dimensão dele, de diâmetro, eu vou já colocar na posição certa. Então, mais uma vez aqui, vamos clicar no círculo. Vou colocar essa distância dessa face até o diâmetro do furo, uma distância de 7, com uma cota de diâmetro de 4 milímetros. Ok? Então está aí formado a nossa peça, o nosso esboço. Colocando aqui a vista para ver como é que está. Ó. Ele está aqui em cima desse ponto. Ok? Bom, agora para a gente poder fazer esse corte, eu vou clicar aqui em extrusão. Ok? Vou fazer um ponto de recortar e um ângulo de 2 graus. Tá? Antes de continuar isso aqui, vamos ver que tem algumas especificidades que a gente tem que ficar atento. Primeira coisa, essa abertura do ângulo ela está aumentando, não é o que eu quero, então vou inverter, ok? Nesse caso, se eu colocasse aqui, vou provocar um erro, vamos ver se eu colocasse 20 milímetros, tá? Ele é 2 graus desse ponto até o fim, né? O que ficaria incorreto, porque deveria ter 2 graus até o ponto em que termina o cilindro, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Para a gente poder fazer essa extrusão, passando pela peça inteira, eu vou usar esse comando aqui, ó, até o seguinte, que ele vai pegar todo o ponto inicial daqui até onde termina o nosso diâmetro, tá? Não posso pegar esse passante, tá? Que ele vai pegar toda a peça, tá? Que pega esse diâmetro aqui de baixo. Então tem que ir até o próximo passo, que é onde termina o cilindro. Fazendo isso daqui, dando OK, vamos tirar aqui a visibilidade do plano. Percebam que, se eu olhar aqui de cima, o nosso furo já está levemente cônico. Ok? Bom, continuando aqui a nossa peça, eu vou fazer agora um furo reto nessa base. Então, vou iniciar aqui mais um esboço. Plano XZ, como esse furo é reto, não há necessidade da gente ter que colocar ele rente ao plano principal, onde começa o nosso eixo, tá bom? Vou pegar aqui o nosso plano mediano, vou colocar nossa cota, nesse caso eu quero que a distância do centro até a borda seja de 12 milímetros, com um diâmetro total de 9. Ok? Então vou vir aqui com a extrusão. E agora, como ele está no ponto mediano, vou colocar um recortar, eu vou colocar o assimétrico, que eu quero uma distância para cima e outra para baixo. Assimétrico não, né? 2 planos, para cima e para baixo. Vou colocar 12,
que aí pelo menos ele passa a peça, é um recorte, não tem problema nenhum. E aqui o nosso furo está finalizado, ok? Então vamos ver aqui a visão sombreada, olhando de cima, está aqui o nosso furo passando a peça. Bom, para finalizar, antes de fazer a textura, eu vou colocar aqui um chanfro de 2 milímetros nessa ponta. Dou um ok. Beleza, gente? Bom, agora o que a gente precisa fazer é justamente essa textura aqui, né? Da nossa peça. Como que a gente vai fazer isso daqui funcionar dentro do Inventor? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no comando rosca. Esse é o comando que é o responsável em criar essa textura, essa visualização do perfil que a gente está trabalhando. Quando eu abro o comando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar na superfície, tá? Aí o que acontece? Ele já identifica qual é o tamanho e ele já pode até selecionar qual é o modelo que você está querendo, que é o M14. Tá? Mas eu estou trabalhando com a norma americana. Eu posso usar a ISO, eu posso usar a GIS, a norma alemã, e aí tem uma série de normas aqui que eu posso trabalhar com as roscas, tá bom? Como ele já pegou aqui o tamanho, mas se às vezes não é isso que eu quero, eu posso variar o tamanho que eu quero, tá? Do diâmetro, 14, 15, 20, 25 e assim por diante. Aqui a designação, tá? Que é 14 por 2, 14 por 1,5, 14 por 1. Aí é você que vai selecionar a opção que você quer, tá ok? Classe aqui eu posso também selecionar qual que eu estou trabalhando, a 6G ou a 4G também. E aqui, gente, é onde a gente vai colocar a direção. Nesse caso, ele vai começar desse ponto para trás. A profundidade, percebam que ele está em total. Na verdade, eu não quero que vá até o fim. Eu quero que ele tenha uma distância de 87 milímetros, tá ok? Pronto. Coloco aqui a distância que eu quero e dou um ok na minha peça. E aí está finalizado o nosso modelo de projeto, tá ok? Então espero aí que eu tenha ensinado para vocês uma forma fácil de fazer a representação de roscas para elementos, ok? Grande abraço e a gente se vê na próxima aula.